alunos! Bem, hoje é a nossa 7ª aula, vamos falar sobre transporte e transporte no xilema. Então vejam que nós absorvemos água, absorvemos íons, absorvemos gases, através dos estômatos. A planta então perde água na forma do seu estado de vapor e agora vamos transportar então os íons e a água pelo xilema. Então essa aula vamos falar sobre transporte. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as características anatômicas, sobre a importância fisiológica, e a teoria que explica essa ascensão da seiva através do xilema. Bem, através do xilema é a rota mais longa da água, praticamente 99,5% da água transportada na planta é via xilema, nas plantas terrestres. É uma via de baixa resistência, a água consegue se mover numa velocidade inclusive satisfatória, através de uma pressão relativamente baixa, então é um mecanismo bastante eficiente de transporte de água no ambiente terrestre. Então vamos transportar uma grande quantidade de água com uma boa eficiência. Então o xilema apresenta várias características que favorecem esse transporte facilitado por esse tipo de célula, já que são células mortas, que se fosse por células vivas, esse transporte demandaria uma pressão muito maior, graças à resistência que essas células vivas apresentariam nesse transporte a longa distância. Bem, as árvores mais altas do mundo, nós estamos aqui tratando dentro das sequoias, sempre viventes, presentes na América do Norte, são árvores extremamente grandes, que apresentam limitações físicas mesmo, de que essa água consiga subir até o topo, já que a água que é absorvida juntamente com sais pela raiz, são levados até o topo dessa árvore e apresentam impedimentos físicos de que essa água suba, já que não existe uma bomba que faça com que essa água possa subir até as folhas. Mas o indivíduo mais alto do mundo, até então relatado, é o Eucalyptus regans, presente na Austrália, que apresenta mais de 100 metros de altura. Então, de fato, existem algumas limitações físicas para isso e algumas superações fisiológicas para que esse processo aconteça da ascensão da água a essas grandes altitudes, como o caso de árvores tão grandes como sequoia e eucaliptos. Bem, as células que fazem esse transporte, vocês já relembram, que são os traqueídeos, que estão presentes em todas as células plantas vasculares, e os elementos de vaso presentes em angiospermos e algumas pteridófitas, que são células maiores, apresentam pontuações, que fazem a comunicação lateral entre elas. E o xilema, ele só se torna funcional depois de sua morte, uma vez que quando o xilema, a célula se encontra viva, não apresenta função de transporte. Essa função de transporte ela só é possível depois que a célula morre, entra então em morte celular e permite com que essa célula então seja um veículo de transporte de água e sais minerais. Então, só relembrando também um pouquinho da diferença dos traqueídeos e dos elementos traqueais, então apresentam essas pontuações, que são essas perfurações laterais da parede da célula, que permite alguma comunicação lateral entre elas. O diâmetro também é bem diferente, os elementos de vaso apresentam diâmetros maiores do que os traqueídeos, isso inclusive tem uma implicação interessante na fisiologia, porque quanto menor o diâmetro, maior a capacidade da água subir por capilaridade, comparado com diâmetros maiores, que a água sobe menos por capilaridade. Então, essas pontuações aqui dos elementos de vaso muito importantes para que haja essa comunicação lateral entre as células. Então, uma forma com que essa água pode subir através da célula é por pressão positiva de raiz, que é um fenômeno muito interessante, porque o potencial osmótico ele contribui pouco para o potencial de água no xilema em plantas que transpiram rapidamente. Então, se a planta está transpirando muito, como a gente viu na outra aula, que alguns fatores podem contribuir com isso, o potencial osmótico pouco tem influência nesse transporte. Mas, se a transpiração estiver baixa, ele sim tem um papel importante na formação do que nós chamamos de PPR, ou pressão positiva de raiz. E o que significa essa pressão positiva de raiz? Vejamos. Bem, essa pressão positiva de raiz ela é formada quando solutos são acumulados lá nas células do xilema, na raiz. Esses solutos acumulados eles fazem com que o potencial osmótico fique muito negativo. E aí a água continua sendo movimentada em direção a essas células, acumulam nessas células e criam uma pressão positiva, que empurra essa seiva mesmo na ausência de transpiração. Então isso é muito evidente no fenômeno que nós chamamos de gutação. Então a gutação, que é um processo que acontece então a perda de água pela planta no seu estado líquido,
ela só é possível porque há pressão positiva de raiz, em que a água continua entrando dentro das células, mesmo não tendo transpiração. Então a gente só consegue observar a pressão positiva de raiz e o fenômeno da gutação se a planta tiver com alta umidade relativa do ar, né, tiver uma alta disponibilidade hídrica no solo, e aí a água é perdida por gutação, já que não há a perda no seu estado de vapor, né, uma vez que a planta está transpirando pouco. Isso normalmente acontece durante a noite, e esse fenômeno só é possível ver antes do sol amanhecer, né? Uma vez que o sol depois evapora essa água. Aqui uma plantinha de morango também, né, mostrando aqui a gutação bem evidente. Nós temos células específicas que fazem isso, né, os hidatódios, por onde essa água é perdida no seu estado líquido, né, diferente da transpiração. Isso é possível graças ao fenômeno da gutação. E, por fim, além da pressão positiva de raiz ter um papel importante, né, nesse processo do transporte ao longo do corpo da planta, nós temos então a teoria da coesão e tensão, que é a que mais explica por que a água sobe a altitudes maiores, né, do que simplesmente por pressão positiva de raiz, e a importância da transpiração para esse processo. Então, existe um histórico sobre isso, inclusive eu vou disponibilizar esse material para vocês, que se encontra nesse ensaio 4.3 do site do plantifice.net, que conta um pouquinho do histórico sobre a formulação dessa teoria. É uma teoria de 1914 do Dickson, onde ele propôs então esse mecanismo de funcionamento do xilema baseado na teoria da coesão e tensão. E é importante porque a água perdida pela transpiração seja rapidamente rapidamente ela é reposta nas folhas, né? Já que a transpiração é perdida, a água é reposta, essa reposição ela se dá porque a água é absorvida pelo sistema radicular e transportado com alta eficiência e baixa resistência através dessas células mortas do xilema. Então, só relembrando, pressão positiva empurrando, pressão negativa puxando, né? Então, você está formando pressão negativa nas folhas e pressão positiva na raiz. Essa diferença de pressão, então, faz com que a água seja transportada através do corpo da planta por fluxo de massa. Então, eu lembro que nós comentamos lá sobre o papel do fluxo de massa no transporte de água. Então, as etapas são as seguintes. Tem aqui aquele filme de água que recobre aqui a superfície da célula e o espaço de ar. À medida que essa água vai sendo perdida no seu estado de vapor, esse raio diminui e a pressão vai ficando cada vez mais negativa, vai succionando, vai puxando o ar juntamente com a água aqui das células do xilema. Esse xilema é descarregado, então, nessa região da câmara subestomática, à medida que a água é perdida por transpiração, há a formação da pressão positiva. Essa pressão positiva formada nas folhas é o que então puxa essa água em direção às folhas. E a pressão positiva formada nas raízes é a pressão necessária para empurrar essa seiva aonde ela está sendo consumida, onde ela está sendo absorvida, perdão. Então, a evaporação, ela diminui o potencial de água nas folhas, que provoca o carregamento de água dos terminais do xilema. Então, esse xilema começa agora a carregar a água nessas câmaras subestomáticas, onde estão sendo perdidas na forma de vapor. E aí, essa pressão negativa aqui, presente na folha, puxa então essa seiva em direção ao ápice, e a pressão positiva, presente na raiz, vai empurrar essa seiva então em direção ao ápice. E essa seiva ela só é transportada a grande altitude sem se romper, né, sem essa lâmina de água se romper, porque nós temos uma coesão entre as moléculas de água. Essa coesão ela se dá pelas interações das ligações de hidrogênio. Essa molécula de água então interage uma com as outras, permitindo com que essas lâminas formem um contínuo ao longo do caminho. E ela adere a superfícies sólidas, que é a propriedade de adesão. Então, a teoria da tensão e coesão, ela se dá pelo seguinte modo. A tensão formada entre a diferença de pressão negativa nas folhas e pressão positiva nas raízes e a coesão entre as moléculas de água permite com que essa lâmina suba ao longo do corpo da planta por essa diferença de tensão e coesão ao longo do caminho. Então, através da transpiração, cria-se a pressão negativa nas folhas para que isso seja possível e seja mobilizado através do corpo da planta. Se eu tirar todas as folhas da planta e decapitar, como é o caso daquela foto que vimos anteriormente, essa água continua sendo transportada por pressão positiva, né, durante um determinado tempo, né, já visto que depois as células vão morrer, mas elas continuam transportando água através da pressão negativa. Okay? Então aqui, né, uma animaçãozinha mostrando essa movimentação da água
essa ascensão da molécula de água nas plantas eretas, enfim, todas as plantas fazem isso, graças à perda de água por transpiração. Bem, então, uma forma de vermos, né, essa ascensão da seiva através do corpo da planta é um experimento simples. Então, colocamos aqui o crisântemos branco em solução de água mais a anilina em diferentes cores, né? Então, temos aqui vermelho, rosa, amarelo, verde, enfim. Você pode variar a cor da anilina do jeito que você quiser, mas o papel da anilina aqui é a gente conseguir visualizar que, de fato, ela entrou no corpo da planta, foi transportado ao longo do ramo e chegou até nas brácteas, né? Que na verdade são folhas modificadas, né? Como você já sabe lá de morfologia, isso não são pétalas, né? São brácteas, que são folhas, na verdade, e aí chegou aqui nas folhas, né? E aí coloriu as folhas de diferentes tonalidades, baseado no material que foi transportado através do xilema. Então, essa é uma forma muito eficiente de a gente ver isso, que de fato a água sobe através desse vaso em direção às folhas, porque essa folha está transpirando. Uma barreira física para que isso aconteça é a formação de bolhas de ar. Essas bolhas de ar formam o que nós chamamos de embolia. E essa embolia, ela vem a ser um impedimento físico, evitando que o fluxo aconteça, porque ele está sendo transportado sob pressão, lembram? Então, se está sendo transportado sob pressão, por diferença de pressão, negativa nas folhas e positiva na raiz, essa bolha de ar é um impedimento para que essa seiva continue passando. Então, a comunicação lateral entre as células é importante exatamente por isso, porque esse fluxo dessa seiva é desviado para as células laterais através das pontuações e dos toros, que permite essa comunicação lateral, e essa seiva agora ela continua sendo transportada agora por outro grupo de células, já visto que essa célula está entupida por essa bolha de ar. Essa bolha de ar ela pode se formar por vários processos, desde uma injúria nesse tecido, como o caso aqui do ramo. Eu acabei de cortar, entrou ar dentro, da importância de cortar esses ramos debaixo da água e assim por diante. Ou porque essa planta estava numa situação de muita seca e aí a água foi novamente disponibilizada e essa diferença, então, da presença de água e ausência de água pode levar à formação de vasos, de cavitação e embolia. E outro processo também pode levar a isso é a tensão, ser muito alta. A planta está transpirando uma taxa muito alta e há, então, a formação dessas bolhas dentro desses vasos. Bem, o mecanismo, então, principal de funcionamento do xilema é através da teoria da tensão e coesão, que se baseia nessa diferença de pressão entre as folhas e a raiz, que é a forma principal de movimentação de água através do corpo da planta. E é claro que pressão positiva também tem um papel importante, principalmente se a gente for falar de plantas aquáticas, onde não há transpiração. E se não há transpiração, o xilema só consegue transportar algo se for por pressão positiva de raiz. Daí entra o potencial osmótico e outros componentes importantes para esse mecanismo de transporte através do xilema. Bem, então é isso. Terminamos agora as transportes de xilema. Próxima aula falamos de transporte de flemas e encerramos o tema desse primeiro módulo do nosso curso. Até a próxima aula.